Abre a sua Bíblia, Lucas capítulo 24, versículo 36. Livro do Evangelho de São Lucas, 24, versículo 36. Vamos estar lendo a palavra do Senhor, meditar um pouquinho, porque os horários já estão indo. Glória a Deus nessa noite. Amém? Lucas capítulo 24 e o versículo 36 diz assim: E falando ele dessas coisas, e mesmo Jesus se apresentou no meio dele e disse-lhe: Paz seja convosco. E ele, espantado, atemorizado, pensava que via-se um espírito. E ele disse: Por que perturbai? Porque sabei os tais pensamentos do vosso coração. Vende as minhas mãos, os meus pés. Sou eu mesmo, palpa, vede, pois o espírito não tem carne, nem só, como veio que eu tenho. E disseram isto, e mostrou as mãos e os pés. Então creram, e ainda por causa alegria, e se maravilhava, dizendo: tendo que alguma coisa de comer? Então apresentaram um parte, um peixe assado e um favo de mel. E ele tomou e comeu diante dele e disse: São as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, que convinha que cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, pelos profetas e os salmos. Então abriu o seu entendimento para que compreenda a Escritura, e disse: Assim está escrito, assim convém que Cristo padecesse, e o terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Em seu nome pregue o arrependimento e a remissão dos pecados a toda a nação, começando por Jerusalém. Dessas coisas vós são testemunha, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Fique, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto céu seja revestido do poder. E foram até Betânia. Então levantou-se as suas mãos e abençoou. E aconteceu que, abençoando-se, apartou dele e foi levado ao céu. E adoraram ele e tornaram para Jerusalém. Grande júbilo para Jerusalém. E estava sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Oramos a Deus. Senhor Jesus queridos, muito obrigado, Deus, por esta palavra que o Senhor fala conosco nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Pode sentar e bater palma para louvar o nome de Jesus, irmãos, porque Jesus merece. Irmãos, vamos meditar um pouquinho nesta palavra aqui, porque já é uma mensagem pregada, só de nós ler essa mensagem. Nós sabemos que Jesus, irmãos, teve no seu ministério 3 anos e pouco no seu ministério, pregando a palavra do Reino do Céu, e sempre ele falou que um dia ele ia morrer, que ele ia ser entregue na mão dos pecadores, eles iam matar ele, mas que ele não se preocupasse com a sua morte, porque ele ressuscitaria ao terceiro dia, Ele deu até o exemplo do profeta Jonas, disse: olha, quando eles pediram um sinal, disse: não será dar outro sinal, senão do profeta Jonas. Como Jonas teve 3 dias no ventre do peixe, assim também o Filho do Homem ficará no seio da terra por 3 dias. Amém? Os discípulos sempre acompanharam Jesus em todas as suas caminhadas, e sempre escutou essa mensagem, sempre escutou as palavras de Jesus, que ele morreria, ressuscitaria ao terceiro dia, que eles não se preocupassem. A Bíblia nos mostra aqui, irmãos, que agora, depois da morte de Jesus, houve uma dúvida no coração dos apóstolos. Amém? No coração daqueles irmãos daquela época, e dos apóstolos também, dos seus próprios discípulos, começou a ter dúvidas. Será que realmente ele vai ressuscitar? Veja bem, irmãos, que mesmo que quando Jesus, no terceiro dia, que glória a Jesus, que ele ressuscitou, que aquelas mulheres foi no túmulo de Jesus, foi na parte da manhã, que seria no domingo, o primeiro dia das semanas. A Bíblia nos mostra que elas foram lá no sepulcro e viu o sepulcro aberto. Então, o anjo falou para ela: por que busque entre os mortos viventes? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E veja bem que aquela mulher agora volta para os apóstolos e diz para os apóstolos, para Pedro, para os irmãos que estavam ali: olha, Jesus ressuscitou. Mas mesmo assim, irmão, existiu uma incredulidade dentro dos seus corações, que eles começaram a ter dúvida, porque talvez disse: olha, mas como pode? Nós somos discípulos dele, por que ele não apareceu primeiro para nós? Ele teve que falar
falar primeiro para as mulheres. Glória a Deus. Então por isso que eles não creram, eles ficaram aquela dúvida, mas será que realmente aconteceu? Né? Mesmo Pedro, os apóstolos indo lá no sepulcro, vendo o sepulcro abertos, eles ainda tinham dúvida nos seus corações que realmente Jesus tinha ressuscitado. E veja bem que agora aqui a Bíblia nos mostra, né, que o próprio Jesus aqui agora chega onde eles estavam reunidos, né, porque depois da morte de Cristo quando a gente com medo, então se reuniram todos numa casa e ficaram lá, pensando, né, o que vamos fazer? O nosso mestre está morto. Mas a Bíblia diz que mesmo eles ali pensando, né, com dúvida nos seus corações, lá em Jesus, a Bíblia diz que Jesus apareceu ali para eles, né? Com a porta fechada, Jesus chegou e entrou, glória a Deus, no meio deles, e saudou eles. E eles ficaram agora com medo, bateu medo neles, né? Porque eles viram Jesus morto, e agora Jesus ali de pé, com medo de ter vindo um fantasma, né? Então Jesus disse: olha, veja bem, aqui está minha mão, aqui está meus pés, aqui está onde foi furado lá na cruz, né? Pode palpar, sou eu mesmo, né? Olha a questão que Jesus disse aqui: o Espírito não tem carnes, amém? Mas eu tenho, porque ressuscitei. O que Jesus quer dizer? Eu tenho porque eu ressuscitei, eu voltei ao corpo novamente, né? Eu estou vivo. Então, pode palpar. E a Bíblia diz que ali naquele instante agora, né, Jesus pede comida para mostrar para ele que ele estava vivo. Então disse, crendo ele ainda, por causa da alegria, estando maravilhado, dizendo: tendo que alguma coisa para comer? E a Bíblia diz que então eles apresentaram em parte um peixe assado e um favo de mel. Jesus comeu perante eles, amém? Por causa, irmãos, do coração duro deles. E Jesus agora falou para eles: olha, vocês não lembram que falou na lei de Moisés sobre o meu respeito? Nos Salmos, o que eles falaram? Né? Se cumpriu. Hoje, irmãos, a questão hoje, muitas vezes, das pessoas hoje não acreditar no que diz a palavra do Senhor. Hoje a incredulidade no coração de muitas pessoas é não acreditar da maneira que Jesus quer que o homem e que a mulher viva na sua presença, amém? Agora aqui, os apóstolos junto com ele tiveram essa dúvida no seu coração, mas quando Jesus esteve ali, Jesus trouxe uma mensagem para eles: agora, vocês agora são as minhas testemunhas, vocês viram que eu estou vivo, que eu não estou morto, né? Eu morri, mas ressuscitei. Agora vocês serão testemunha, começando por Jerusalém, prega a minha palavra do meu reino, prega o evangelho do arrependimento para todos, até os confins da terra, amém? Por quê, irmãos? Porque essa foi o objetivo de Jesus neste mundo, mudar a vida das pessoas, amém? Não foi trazer mais uma religião, não, porque já tinha uma religião, glória a Deus, que foi dado por Deus através de Moisés, amém? Mas essa religião, ela não estava preparando o povo para morar nos céus, porque os irmãos sabem que a lei, ela era preparando para o homem ficar na terra, amém? A lei preparava Israel viver na terra. Você pode ler a lei, você pode ver os ensinamentos, os mandamentos da lei, era preparamento para o homem se comportar na terra. E Jesus agora vem trazendo uma mensagem diferente, uma mensagem preparando o homem, preparando a mulher, para onde? Morar no céu com ele, diz a palavra do Senhor, amém? Se você olhar para a lei, quando Jesus quando preparava para o homem viver sobre a terra, era difícil, né? Era difícil a lei, quando vinha preparando para o homem viver sobre a terra. Se uma mulher adulterasse, um homem se adulterasse, pela lei que foi dada por Deus, ela matava pedras, não tinha escape, levava no meio da rua, matava, né? Apresentava acusação, depois matava pedras. Essa era a lei que dada por glória a Jesus, Deus deu através de Moisés. E não tinha, tem muitos tipos de coisas que Deus proibiu, era difícil, era severamente. Eu digo para os irmãos que isto, para o homem viver sobre a terra, a lei era difícil, amém? Agora Jesus veio aqui, irmão, trazendo uma mensagem diferente para nós, preparando nós para o quê? Para um dia morar no reino do céu com eles, amém? Preparando o homem, preparando a mulher para morar no céu com Cristo. Por isso que ele diz aqui, ele diz assim, se prega o arrependimento e a remissão dos pecados
para toda a nação, começando por Jerusalém. A remissão dos pecados. Muitas pessoas, ele pode dizer, mas o que é o pecado? Né? Mas Deus não deixou tudo nas coisas deste mundo, glória a Jesus. E por que se tornam-se pecados? Porque aquilo que Deus proíbe se tornam pecados. Amém? Se Deus falar para você, olha, glória a Jesus, você não pode tal coisa, se você fazer é pecado. E acabou. Não tem o que o homem e a mulher dizer que não, porque quem vai lutar contra Deus? Amém? Foi a mesma coisa quando ele criou o jardim do Éden, né? E colocou Adão e Eva lá dentro do jardim. E a Bíblia diz, irmãos, que ele disse, olha, está vendo essa árvore aqui, ó? Né? A árvore da ciência, não come. Todas podem comer, mas não comem desse fruto aqui. Glória a Deus. E eu calculo que aquela árvore seria o fruto mais bonito que tinha. Glória a Jesus, que no entanto que a Eva, ela passeava pelo jardim e ela estava observando aquele fruto, porque talvez seria um fruto gostoso, né? E Deus disse, não coma. Não era que aquela árvore seria um pé de pecado que tinha ali, uma fruta que trazia, que seria um pecado. Não, tornou-se pecado porque eles comeram, glória a Jesus, daquele fruto ali que Deus disse, não coma. A desobediência tornou-se um pecado na vida do homem. Por isso que Jesus veio, né, e teve que morrer na cruz, para fazer o quê? Abrir para nós a porta da salvação, que tenhamos salvação. Veja bem que a Bíblia diz que pelo homem entrou o pecado no mundo, e pelo homem o pecado ele vai sair da vida de muitas pessoas. Por quê? Através de Jesus, né? A Bíblia diz que pelo homem entrou o pecado no mundo, e pelo homem, né, que foi Jesus, o pecado sairia da vida do homem e da vida da mulher. Aqui você veja, glória a Jesus, que a Bíblia diz aqui, aleluia, que ele mandou pregar o evangelho do arrependimento, para que a pessoa se arrependesse dos seus erros, das suas falhas, para que possa ter salvação naquele último dia, e quando ele voltar, ou o dia que você descer à sepultura, você tem a tua salvação na presença do Senhor. Pode bater palma e glorificar o nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, o que tornou o pecado foi a desobediência, né? Entretanto, por que Adão comeu? Por que você acha que Adão comeu? Né? Porque Deus disse para Adão, Adão, não toca nesse fruto, o dia que você tocar nesse fruto, você vai morrer. Amém? Por que você acha que Adão comeu? Amém? Muitas pessoas, mas por que Adão comeu? Porque Adão pensava que a morte seria, glória a Jesus, que quando comesse, caísse e morria. Né? E não foi, porque quando a Eva comeu o fruto, glória a Jesus, ela comeu, ela saboreou aquele fruto, não aconteceu nada com ela. Amém? Adão olhou para ela e viu que ela não morreu. Então ele disse, olha, não morre. E aí quando ele tocou no fruto, se tornou-se o pecado. Amém? Por quê? Porque Adão foi a primeira pessoa na face da terra. Glória a Jesus. Se Adão não toca naquele fruto, a Eva passava, talvez, glória a Jesus, ia ter uma correção de Deus, mas o pecado não ia entrar no mundo, só entrou por causa de Adão. Não entrou o pecado no mundo por causa da Eva. Glória a Jesus. O pecado entrou no mundo por causa de Adão. Por isso que quando Jesus nasceu, aleluia, ele nasceu somente de Maria. Não podia ter o sangue de José, glória a Jesus, ali, né, na vida de Jesus, né? Por quê? Porque o pecado está na vida do homem, e do homem passa para a humanidade. Glória a Jesus, do homem passa para todos. Então a Bíblia diz que o pecado veio ao mundo por um homem, e o pecado sairá da vida de muitos por um homem chamado Jesus. E aqui ele está dizendo que agora prega a remissão do pecado a toda a nação e de Jerusalém. E disse mais, desde que vós que somos testemunha, eis que sobre eu envio a promessa do meu Pai, e ficará por a cidade de Jerusalém, até que do alto se revestidos. Então aqui agora Jesus fala para eles, agora vocês, né, vão ficar em Jerusalém e fica lá, porque tem uma promessa na vida de vocês, que é o Espírito Santo. E a Bíblia nos mostra aqui que ele é levado, glória a Jesus, os apóstolos, junto com os apóstolos ali, ele chega num certo lugar, no monte, né? Aqui diz, ó, levou fora até Betânia, então levantou-se as suas mãos e abençoou, né? E abençoou e foi levado para o céu. Quem? Jesus, né? Jesus fez a última reunião com os apóstolos ali, e depois a Bíblia diz que
os apóstolos viram Jesus subindo numa nuvem, e aquela nuvem levou Jesus para os céus. Em outras partes da Bíblia, em outros livros do Evangelho, fala que os anjos chegou até os apóstolos ali e disse: por que os olhares para cima, varões? Por que olhares? Esse mesmo Jesus que subiu, um dia ele vai descer. Glória a Deus. Da mesma maneira que ele subiu, ele vai descer. Quando? O dia que ele vier para nos dar a nossa salvação, a nossa vitória. Glória a Jesus. Então a importância, irmãos, da palavra de Deus é a remissão dos pecados. E só quem liberta o homem, liberta a mulher do pecado é Jesus. Amém? Não existe outro, glória a Jesus, que pode salvar o homem se não for Jesus. Não tem. O único que pode nos salvar é Jesus. E através do que? Jesus disse aqui, olha, glória a Jesus, que seja pregado o meu evangelho a toda a nação, né? Para que se arrependa dos seus pecados, né? Para que cada pessoa reconhece aquilo que é o pecado. Porque existe, como a lei preparava o homem para viver na terra, glória a Jesus, e como Jesus veio preparando nós para subir para o céu, agora existe sim algo que nós temos que fazer, que muitas pessoas não estão ligando. Amém? Eu digo para os irmãos, se a lei era dura para preparar o homem para viver na terra, agora eu pergunto para você, e para morar nos céus? Né? Se aqui na terra existia uma lei que tinha, que você hoje olhar os 10 mandamentos, né? E mais 600 leis que foi dado por Moisés, era terrível. Mas Jesus, era duro para o homem se cumprir, porque o homem vai pecar, a mulher vai pecar. Quem que não vai pecar? O pecado muitas vezes está no sangue do homem, está na carne do homem. Quando fala o homem, fala a mulher. Quantas pessoas, irmão, não perdeu as suas vidas? Amém? Quantas pessoas que não perdeu a sua vida, muitas vezes porque roubava do outro, né? Ou muitas vezes porque nós tiramos por exemplo de Acã, quando entraram em Jericó, né? A Bíblia diz que Acã pecou. E tem mais uma. Quem pecou foi Acã, mas quem morreu foi a família de Acã todas, né? Morreu toda a família. Essa era a lei dada por Deus, viver na terra. Não preparava o homem para subir para o céu. Era uma lei que Deus deu para o homem sobreviver à terra. E Acã, que foi que pecou, né? Tocando naquilo que não podia tocar ali quando ele entrou em Jericó. E a Bíblia diz que a família de Acã, os animais de Acã, né? Tudo que ele tinha foi queimado, foi destruídos, né? Só que agora Jesus não vem mais trazendo uma mensagem, uma palavra para o homem viver na terra. A promessa de Jesus agora é tirar nós da terra. Por quê? Porque aqui está o pecado. E se o pecado está neste mundo, o homem não pode mais viver na terra. Glória a Jesus, que pode a sua morte ou no dia que Cristo voltar, até que a terra seja purificada novamente. Pode bater palma e glorifica o nome de Jesus. Então por isso que ele disse aqui: ficai, né? Em Jerusalém, receba o Espírito Santo, seja minha testemunha até os confins da terra, prega a minha palavra para a remissão dos pecados. Você tem que perguntar o que é pecado. Hoje as pessoas dizem, muitas pessoas dizem: mas o pecado é só idolatria? Não. Para Jesus o pecado é só beber? Não. Aleluia. Existem muitos tipos de pecado que as pessoas estão praticando e não estão sabendo, né? A Bíblia diz que a vaidade não entra no reino do céu. E as pessoas perguntam o que é vaidade? Não perguntam. Ele não procura saber o que é vaidade. A Bíblia diz que a iniquidade não entra no reino do céu. Ele pergunta o que é iniquidade. Muitas pessoas só ficam naquela, eu não posso roubar, porque é pecado. Não, eu não posso adulterar, porque é pecado. Eu não posso beber, porque é pecado. Mas e as outras coisas? Muitas pessoas perguntam o que é. Glória a Jesus, que só isso, só o adultério, ou é só a bebida alcoólica, porque a Bíblia diz que o viciado é o reino do céu, né? Só isso que é pecado? Não, existe muito mais coisas que o homem também tem que se preparar. A Bíblia disse que para ver Deus, né, somente os limpos de coração. Você já pensou na tua vida, né? De que maneira você pode ser limpo de coração? Não é fácil, irmão. Por isso que Jesus veio a este mundo, para nos garantir, né, essa vitória sobre nossa vida, para que tenhamos a nossa salvação. Os apóstolos que viveram com Cristo tinham dúvidas, e se nós hoje, no dia que estiver vivendo, se nós não tivermos o Espírito Santo, essa dúvida também bate no nosso coração. Amém? Satanás está todo dia colocando dúvida na mente da pessoa, todo dia o diabo está colocando dúvida no coração do homem e da mulher. Glória a Jesus, através da sua salvação. O diabo disse: olha, não tem nada a ver, não tem problemas,
e use costume, não tem problemas, fique tranquilo, Deus é bom, Deus vai te salvar. É isso que o diabo passa para muitas pessoas, né? O diabo muitas vezes ele começa a botar na mente da pessoa: não, Deus é bonzinho, Deus é bonzinho. Por que o diabo faz isto? Glória a Jesus. Por que ele leva as pessoas a pensar só na bondade de Deus? Porque ele sabe que quando a pessoa está pensando só na bondade e no amor de Deus, a pessoa esquece que Deus também é justiça. A pessoa esquece que Deus também é como fogo, glória a Jesus, consumidor, né? Ele esquece o que ele fez no passado, na época de Noé, esquece o que ele fez em Sodoma e Gomorra, né? Esquece o que ele fez, glória a Jesus, com muitos outros do passado que não obedeceu a sua palavra e morreram. Amém? Israel passou muitas vezes por dificuldade por causa do que? Da desobediência da palavra de Deus. Só que aqui agora Jesus vem trazendo uma mensagem diferente. A mensagem é o quê? Que nós se arrependemos dos nossos pecados todos os dias. Temos que pedir perdão a Deus dos nossos pecados e preparar a nossa vida para morar nos céus. Porque eu digo para você, sofrimento não traz salvação. Ah, eu sofro tanto, eu vou ser salvo. Você pode sofrer o que você quiser. Eu posso sofrer, irmão, não traz salvação. Mas Jesus, o que traz salvação é arrependimento, humildade na presença de Deus. É isso que traz salvação para o homem e para a mulher. Que Deus abençoe todo e as palmas glorificam o nome de Jesus. Fica de pé, vamos fazer uma oração a Deus, porque os horários já foram embora. Vamos orar. Todos começam dando glória, 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 glória a Deus. Senhor Jesus querido, neste momento de oração, ó Pai, eu me encontro aqui na Tua presença, ó Deus, pelo poder divino do Teu sangue. Venha abençoar os meus irmãos, as minhas irmãs nessa noite. Cada um receba, Senhor, a sua vitória, a sua libertação, ó Deus, pelo poder do Teu sangue, ó Pai. Estende agora as Suas mãos de poder, abençoa esta família, abençoa este irmão, ó Pai, neste momento de oração, qual eu apresento cada um nas Tuas mãos, em nome de Jesus, amém? Pode bater palma e glorificar o nome.